Senhor, boa noite, que Deus te abençoe. Olha o que a Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, fala no contexto, Paulo e Silas em Tessalônica, diz assim: porém não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vou repetir. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Escuta em o nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo que Deus vai falar com você. O tema desta palavra é avivamento. A igreja primitiva conseguiu aqui abalar o mundo. A igreja primitiva conseguiu abalar a sociedade na sua época com o poder de Deus. Quando Paulo e Silas chegaram então a Tessalônica, surgiu então esta notícia que estavam perturbando o mundo. Vou repetir. Quando Paulo e Silas chegaram à cidade de Tessalônica, surgiu uma notícia que eles estavam abalando o mundo, ou seja, através do poder de Deus. Estavam perturbando o mundo com os milagres, maravilhas e prodígios que Deus fazia através de suas vidas. Escuta, muitas coisas estão acontecendo no mundo, mas parece que as pessoas estão adormecidas ou anestesiadas e não despertam para Deus. A igreja de Cristo é sal da terra e luz do mundo. Mateus 5,14. Fazendo claro a diferença, uma igreja que não marca a sua sociedade em seu tempo está morna. Apocalipse 3,16. Podemos então nos basear nas marcas dos primeiros cristãos que podem nos inspirar hoje a ser uma igreja relevante. Escuta em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 1 ao 4 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam ali assentados. E apareceu então línguas distribuídas entre eles como fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ou seja, a primeira e maior marca da igreja primitiva era a presença do Espírito Santo que manifestava o poder de Deus em sua vida. Antes aqui do derramamento do Espírito Santo, os cristãos estavam tímidos, estavam fracos, estavam ali desanimados. Depois do Pentecostes, se tornaram cheios de vigor e autoridade espiritual. Deus quer levantar uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, não somente com seus dons, Romanos 12, do 1 ao 8, mas também com caráter cristão, Romanos 12, do 9 ao 21. Marcado, claro, sempre pelo fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 e 23. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela abala o mundo. Agora, o poder da oração. Atos 4, 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram ali cheios do Espírito Santo, e com a intérpretes anunciavam a palavra de Deus. Qual é a outra marca da igreja primitiva? Era uma vida de oração na presença de Deus, diante das perseguições, diante das lutas, diante dos desafios. Eles resolviam suas questões diante do altar do Senhor em oração. A igreja, nós precisamos de oração, assumindo o papel de intercessora do mundo. 1 Crônicas 7, 14. Sem oração a igreja enfraquece. Não devemos apenas
orar como precisamos, mas orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A vida pessoal de oração deve ser uma marca de todo cristão. Mateus 5,5. Antes de tomar as nossas decisões, devemos orar não apenas para reunir, para fazer projetos, mas para buscar a vontade e a orientação de Deus para a obra do Senhor e para a nossa vida. Uma igreja que ora, ela abala o mundo. Agora, o poder do perdão. Atos capítulo 7, do versículo 55 ao 60, diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que eu estou vendo os céus abertos, e o Filho do Homem estar assentado, em pé, diante de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os seus ouvidos unânimes, arremeteram contra ele pedras e lançaram para fora da cidade, e começaram a apedrejar. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, e apedrejavam. Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, não impute esse pecado, receba o meu espírito. Ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não imputes esse pecado. Com estas palavras, Estevão adormeceu. A outra característica marcante da igreja primitiva era o perdão praticado entre os primeiros cristãos. Estevão, então, foi o primeiro mártir a morrer orando, perdoando os seus opressores, perdoando os seus assassinos. Enquanto Estevão recebia pedradas, Estevão, então, olhava para o céu, olhava para cima e via a glória de Deus. Assim deve ser a vida de um cristão diante das pedras que lhe atiram. A igreja atual precisa ensinar mais sobre o perdão. Como cristãos, devemos mostrar quem realmente somos quando passamos por perseguições. O nosso maior exemplo é Cristo e o seu sacrifício ali na cruz, perdoando os nossos pecados. Jesus então nos mandou amar os nossos inimigos, Mateus 5,44, e orar por eles, Mateus 6, versículo 12. Quando o povo de Deus começa a manifestar o perdão de Jesus em este mundo, será abalado pelo poder de Deus. Uma igreja que perdoa abalará o mundo. Agora aqui o poder da conversão. Atos 9, do versículo 3 ao 6. Seguindo a ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz desceu do céu e ao seu redor e caiu por terra. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou a Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas levanta, entra na cidade, onde te dirão o que há de fazer. A mudança na vida das pessoas era mais uma marca da igreja primitiva, que abalou então o mundo, que abalou a sociedade no seu tempo. Saulo estava entre aqueles que estavam apedrejando Estevão. Estevão foi salvo. Estevão foi o alvo de sua oração. Atos 7, do versículo 59 ao 60. Depois de Saulo ter um encontro com o Senhor Jesus, transformou a sua vida para sempre. De perseguidor passou a ser perseguido. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 13. E sua vida era uma prova do poder e da transformação do Evangelho. A igreja precisa anunciar o Evangelho que transforma vidas, mais do que apenas convidar para uma igreja ou uma religião. Não são grandes os templos, canções bonitas ou eventos grandiosos que irão influenciar o mundo, mas sim as vidas convertidas, as pessoas o qual se rendem a Cristo Jesus.
Para mudar o mundo é preciso mudar o ser humano. Somente Jesus pode mudar, somente o Espírito Santo pode transformar. O testemunho de uma vida cristã é a maior forma que a pessoa pode ter, como o hospital fala, marketing. Tem sido a grande empecilho para a proclamação do Evangelho. Uma igreja convertida, uma igreja de convertidos, ela abala o mundo. Agora, Atos 16, do 25 ao 26, o poder da adoração. Por volta então da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu todos os alicerces da prisão. Abriram-se ali então as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas estavam presos e começaram então a adorar, a glorificar, a bendizer, a enaltecer o nome santo do Senhor Jesus. O poder de Deus então aqui abalou aquela prisão, e um grande terremoto que abriu todas as cadeias, que abriu todos ali os cadeados. Vários testemunhos de mártires da igreja primitiva relatam que adoravam a Deus enquanto estavam sendo afligidos. Uma prova que a adoração dos primeiros cristãos era verdadeira e incondicional. A igreja atual usa muito a música como recurso de adoração, mas o mercado musical gospel nos leva a pensar, se todos pensam nas palavras citadas dos cânticos e comportam diante dos desafios da vida. A adoração que Deus procura é em espírito. A adoração do qual Deus procura é em verdade. João capítulo 4, do versículo 24. Quando o povo de Deus começa a adorar a Deus de maneira profunda, sincera, verdadeira, esta terra será abalada com o poder de Deus. Uma igreja que adora a Deus abalará o mundo. Hebreus capítulo 11, do versículo 26 ao 29. Aquele cuja a voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas eu farei ouvir a terra a minha palavra, mas também o céu. Ora, esta é a palavra. Significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, permanecendo nós em um reino inabalável, retenhamos então a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e o santo temor. A igreja dos últimos tempos tem a missão, ela está incumbida de levar o evangelho até os confins do mundo. Atos 1, versículo 8. Para que Jesus volte e busque o seu povo. Marcos 13, versículo 10. Mas antes que este mundo precisa ser abalado com o poder de Deus, através de um povo cheio do Espírito Santo, uma vida de oração, o poder de perdão, o testemunho e a conversão de vidas e o poder de uma adoração sincera a Deus. Que Deus te abençoe. Fica com esta palavra. Que Jesus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus.